paz do Senhor. Pré-adolescentes, bom dia! Pega a sua Bíblia, amado. E quero falar para você, levantar da cama, se você ainda não levantou. E hoje eu quero convidar você a estar abrindo o seu coração para que você compreenda esse assunto. Chegamos ao fim do trimestre. Gente, como que esse dia foi aguardado? Chegamos ao fim da nossa revista, chegamos à aula de número 13. Que festa! Última aula do semestre. E aí, Larissa? O que a gente vai fazer E agora? aí, será que eles Lembram? O que a Será? gente faz todo início de aula? A gente dá a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem com você? Bom dia. Nós estamos muito felizes de ter chegado até aqui, de vocês terem chegado até aqui. Estamos muito gratas a Deus pela oportunidade que nós duas tivemos de estar ministrando para vocês 13 aulas importantíssimas, onde nós aprendemos verdades que nós vamos levar para o resto da vida, não é verdade? É verdade. E para começar essa aula, eu quero convidar você a fechar os nossos olhos para a gente orar, beleza? Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigada porque nós chegamos até aqui, chegamos na nossa última lição do trimestre. Graças te damos, Senhor, por todos os ensinamentos que nós aprendemos durante esse período. Que o Senhor nos ajude a aprender melhor, mais sobre a sua palavra hoje também. E Amém. que nós possamos aplicar tudo que foi ensinado aqui hoje e tudo que nós aprendemos no decorrer desse trimestre. Em nome de Jesus. Amém. Amém! E agora, como de costume, eu quero convidar você a estar pegando a sua Bíblia. Pra quê, Larissa, que a gente vai pegar a Por que Bíblia? a gente vai pegar a Bíblia, A gente Tainara? vai abrir hoje no texto base da nossa aula, que está no livro de Mateus, no capítulo 6, e é o versículo 33. A gente também não sabe onde está, ok? Então a gente abriu ele em outra Bíblia para poder fazer essa brincadeira com vocês. Então, no já, quem encontrar primeiro vai ganhar um bombom. 1, 2, 3 e já! Quem achar, coloca a página no chat. Página 37. Larissa vai pagar um bombom pra ela. Tô zoando. Ah. Mas se você encontrou antes, né? Talvez alguém duvido, eu encontrou. achei muito rápido. Aqui, eu tinha acabado de abrir em 6 de janeiro, que é Mateus 6. É. Tá na página 36, pra quem não encontrou aí, tá bom? 37. Mas pra quem encontrou, parabéns. Nós vamos ler o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler mais forte. Vamos. 1, 2, 3 e... Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Glória a Deus por essa Aleluia. palavra. Bom, gente, a aula de hoje vai falar sobre Deus ser a prioridade na nossa vida, que é basicamente o título da nossa lição também. Mas assim, como assim prioridade, Larissa? Bom, às vezes as pessoas colocam, né, como se fosse uma pirâmide. Deus em primeiro lugar e aí as outras coisas embaixo. Uhum. Mas não é muito bem assim a melhor forma de se colocar. E hoje, durante essa aula, vocês vão descobrir isso. E nós vamos ver também que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas é essencial para a caminhada de qualquer cristão. Para a nossa caminhada até o céu, nós precisamos sempre colocar Deus no centro da nossa vida e em primeiro lugar. Bom, durante muito tempo nós desenvolvemos a ideia, como a Larissa falou, que colocar Deus como prioridade é como se a gente colocasse ele na base de uma pirâmide. Então, a gente vai lá na nossa mente, monta uma pirâmide, Deus está na base, professora. Ele tem o maior tempo da minha vida. Depois de Deus, vai vir os estudos, ou vai vir o trabalho. E aí, o trabalho, professora, é a segunda coisa mais importante, né? Porque a gente tem que ganhar dinheiro para quê? Para sustentar a nossa família, que depois disso vai ser a coisa mais importante, porque a família é o lugar, né, onde nós crescemos e depois vai vir a igreja e depois vai vir um amigo. E aí essa pirâmide vai subindo. Mas o que acontece? A realidade, ela não é essa.
E a gente entende o porquê que a maioria das pessoas pensam assim, porque essa é a forma mais prática de pensar. Mas hoje nós vamos aprender que essa realidade da pirâmide não dá muito certo. Por que que não dá muito certo? Bom, a pirâmide, quando você imagina ela assim, e vai estar aparecendo a foto de uma pirâmide aí para vocês, se você coloca, né, Deus na base, é como se Deus estivesse ocupando o maior tempo, né? E assim por diante nas outras atividades que forem seguindo. Mas, na prática da nossa vida, não é muito assim. Porque, pensa comigo, um dia tem 24 horas. E você não passa 24 horas do seu dia lendo a Bíblia, ou orando, ou fazendo, né, as coisas de Deus, digamos assim. E você passa, assim, 8 horas dormindo, você passa 6 horas na escola, ou fazendo outras atividades que talvez você faça. Então, usar essa pirâmide como analogia para a nossa vida não é a coisa mais certa a se fazer, porque, na prática mesmo, nós passamos talvez 1 hora do nosso dia, né, se dedicando à leitura da Bíblia e à oração, e isso não é uma coisa errada. Nós vamos ver por que que isso não é errado. A gente viu, né, o porquê que a pirâmide não dá certo. E aí, por que então que ela dá errado? Eu vou explicar para vocês o motivo. Vocês viram que é um tempo grande aqui na base, que aí tem a teoria e a prática. Na teoria, Deus tem aquele tempão, mas na prática não é bem assim. Então, professora, o que que nós deveríamos usar? Qual seria o certo? Vai aparecer na tela também, para que não fique confuso, é o círculo concêntrico. O círculo concêntrico é com foco no centro. Todas as coisas acontecem a partir do centro. A pirâmide, o problema dela é que o juízo de valor dela é o tempo. O círculo concêntrico não. As coisas, elas partem do centro para fora, sempre do centro para fora. Isso quer dizer que todas as atividades desenvolvidas, elas vão ser desenvolvidas com foco no centro, com o centro como princípio, o centro como regra, o centro como norte. Tudo que a pessoa vai fazer nas demais atividades vai apontar para o centro. Então, vocês estão vendo aí o círculo. Tem o trabalho, tem escola, tem lazer, tem igreja e tudo isso vai apontar para o centro. Larissa, por que que é importante colocar o círculo concêntrico, então? Por que que não pode ser a pirâmide, mas tem que ser o círculo concêntrico? Então, no círculo concêntrico, aquilo que está no centro guia toda a nossa vida. Então, a forma como nós nos comportamos em todas as atividades que estão nos outros círculos menores depende daquilo que está no centro. Se Deus estiver no centro da nossa vida, as outras atividades não vão competir entre si. Então, o trabalho não vai ser mais importante do que a igreja, os amigos não vão ser mais importantes do que a família, porque a forma que eu agir em todas essas áreas vai ser influenciada por Deus, que está no centro. E se Deus está no centro, então nós vamos agir de acordo com o que Ele diz, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, nós saberemos administrar todas essas outras áreas de forma a glorificar a Deus em todas elas. Então, por exemplo, alguém que coloca outra coisa no centro que não seja Deus, tipo o trabalho. Essa pessoa, ela vive em função do trabalho. Então, às vezes, ela deixa de passar tempo com a sua família por causa do trabalho. Às vezes, ela deixa a igreja de lado por causa do trabalho. Ela deixa Deus de lado por causa do trabalho. Então, tudo na vida dela e todas as outras atividades vão ser prejudicadas por causa disso, porque ela não vai conseguir ter aquele tempo de qualidade em todas elas, porque ela vai estar só focada em uma coisa. Quando a gente coloca Deus, o fato de nós termos a nossa vida guiada por Ele faz com que nós consigamos lidar e administrar bem todas essas outras áreas, porque o Senhor está no centro, nos guiando. Exatamente, porque o centro, ele tem um trono, o centro pertence a Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós já falamos em outras aulas, né, que a nossa alma, ela tem um anseio
por conhecer a Deus, por ser filho de Deus, por estar em comunhão com o Senhor. Por isso que muitas pessoas que não querem dar o centro ao Senhor, não querem que o Senhor seja o centro da sua vida, elas buscam outros deuses, que é o trabalho, é ela mesma, que aí no caso é o humanismo. Então, ela começa a preencher o centro que pertence a Deus com outras coisas para que ela tenha Ela satisfação. sente um vazio, né? Exatamente, porque o centro, ele tem um trono e ele não pode ser habitado por nenhuma outra pessoa. Então, se você lembrou aí de algum filme, de alguma história, onde tem aquele trono e pertence a um rei, pois é, o centro da nossa vida, ele pertence ao Senhor. Por isso que o Senhor, ele não compete com as outras atividades. Ele vai nos guiar em todas elas. Por isso que, quando Deus está no centro, todas as atividades que a gente faz é um culto ao Senhor. É verdade. Então, na escola é um culto, brincando é um culto, porque tudo que a gente faz glorifica ao Senhor. Por isso que nós chamamos isso também de teocentrismo, que é o quê? Teo é Deus, centrismo é, centro. então, Deus no centro, Exatamente. ok? E também tem uma outra questão, que é aquilo que nós falamos lá no início, né? Nós não vamos passar 24 horas do dia lendo a Bíblia e orando, mas as 24 horas do nosso dia são um culto a Deus. Verdade. Então, nós não estamos a todo tempo ali, mas a todo momento, quando Deus está no centro da nossa vida, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. E agora nós vamos para o ponto 2 da nossa aula de hoje. Pois é, se a gente não deve buscar as coisas deste mundo para colocar no centro, a gente deve buscar Deus. Como nós devemos buscar isso então? Bom, o mundo, ele busca essas coisas com prazeres carnais, com pessoas que querem fazer as próprias vontades, mas nós, como servos de Deus, nós temos que colocar Deus no centro e seguir a palavra que nós lemos no início da nossa aula. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na nossa vida, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso aí. Então, nós colocamos Deus no centro e todo o resto das outras coisas irão nos ser acrescentados. Porque muitas pessoas falam bem assim, então eu vou ficar só Deus, só Deus, só Deus, aí eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou fazer mais nada. Não é bem assim, a gente já deixou bem claro que é Deus no centro guiando todas as outras coisas, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Professora, então eu vou ser um milionário, Larissa, eu vou ter um jatinho, eu vou ser famoso, eu vou ser popular, porque todas as coisas me serão acrescentadas. Vai sim. Não, não é bem assim. Todas as nossas necessidades serão supridas quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Mas os nossos desejozinhos, vontadezinhas pequenininhos, esses não serão satisfeitos das nossas vontades egoístas, que eu digo, né? As coisas que serão acrescentadas são as coisas que nós necessitamos. Verdade. Nós bem sabemos, e sabemos disso muito bem, você que está nos acompanhando já há 13 aulas, que antes de buscar qualquer coisa nessa vida, nós devemos buscar as coisas de Deus. Porque somente Deus é uma fonte inesgotável de coisas eternas. Tudo que a gente busca aqui nessa terra vai ter um fim, vai acabar. A única coisa que nós podemos buscar com toda certeza, sabendo que não tem um fim, é inesgotável, é eterno, é Deus, somente Deus. Dele provém todas as coisas que são eternas verdadeiramente. Então, às vezes você vai tomar atitudes e você fala, nossa, essa é uma atitude eterna. Aceitar Jesus é uma atitude eterna. É verdade. Ajudar outra pessoa é uma atitude eterna. Somente em Deus nós encontramos atitudes eternas que realmente têm valor para a nossa vida. Enquanto o mundo busca dinheiro, que facilmente se acaba, nós buscamos o quê? A salvação. Por quê, professora? Porque ela é eterna e ninguém pode tirar da gente. Tem gente que tem muito dinheiro, no outro dia está pobre, porque investiu num negócio errado, porque o dinheiro dele era um jatinho, o jatinho caiu, não tinha seguro. Enfim, são N situações que a pessoa pode perder o dinheiro. Mas a nossa salvação, ninguém pode nos tirar. A palavra de Deus diz bem assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada?
Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem poderes ou altura ou qualquer profundidade pode nos separar do amor de Cristo, o nosso Senhor. Então, pré-adolescentes, vamos buscar a salvação, porque isso ninguém pode tirar de nós. Enquanto o mundo busca a fama, que é passageira e transitória, porque a gente mesmo que segue alguém, que conhece alguém, a gente não acompanha a pessoa a vida toda. O mundo, ele vive muito de modinhas, né? Exato. Uma hora uma coisa está fazendo muito sucesso, passa 2 meses e já não está mais. Então, E uma a coisa gente escuta um louvor, e aí, ousado amor. Qual que é o ousado amor, Achei que ia editor? falar íntimo. Não, fala ousado amor, que pra mim foi tipo assim, um louvor que eu, gostei muito. Ousado amor e tal. Só que passou, entende? Então, a fama, a popularidade são coisas muito, muito transitórias, que passam muito rápido. Não tem valor nenhum. Isso, mas nós não, nós buscamos o arrependimento e a humildade. Por quê? Porque essa é uma qualidade de todos os moradores do céu, que é o quê? Eterno, que é o quê? Inesgotável, que é muito bom. Nós que somos cristãos não buscamos coisas perecíveis. Enquanto o mundo busca fazer suas próprias vontades, a gente busca fazer as nossas próprias vontades? Não, a gente busca o fruto do Espírito, que é o quê? O domínio próprio. Não, é o quê? Longabilidade. O amor. O amor. A paz. É que é tudo o oposto da nossa própria vontade. Porque a nossa verdade. vontade, quando a gente está discutindo com alguém, é de ir lá e Raiva. sentar o murro na pessoa. Mas, né, não podemos. Enquanto o mundo, né, ele busca satisfazer os seus desejos e os seus prazeres, nós buscamos o fruto do Espírito, nós buscamos os dons do Espírito. Nós buscamos dons de profecia, de língua, tanto para nós sermos edificados, tanto para edificarmos a vida de outras pessoas. Amém. Tanto para uma comunhão nossa profunda com o Senhor, tanto para levar outras pessoas a conhecerem ao Senhor. Pois é, Thay, mas mesmo sabendo disso, muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, tá? Continua buscando os próprios interesses, continua se colocando no centro daquele círculo lá que a gente viu no início da aula, querendo só satisfazer os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. E vocês acham assim, não conheço ninguém assim. Mas conhece. Existem vários exemplos disso, até mesmo entre os pré-adolescentes. Larissa, De eu acho que pessoas você de tinha que... que falar isso aqui, dar uma outra ênfase na hora que você for falar isso. Porque, Mas não foi isso que a gente preparou? Tá, mas aqui dá exemplos, tal. Mas eu acho que a gente pode colocar isso de Mas uma eu ia dar o outra... exemplo agora, você nem deixou eu terminar? Larissa, mas eu acho melhor fazer assim, porque, pra eles fica muito mais fácil de compreender. Olha Mas só. tá, eu fiz desse jeito, a gente já tinha passado isso. Tá, mas foi eu que montei o plano, eu acho que deveria fazer assim. Porque, Não, gente, mas como assim? Não é só do jeito que você quer, a gente faz do jeito que vai ficar Não, melhor pra tipo, todo mundo. mas olha, deu uma vontade de fazer agora, e eu quero fazer. E, a aula 13 é Mas- minha, né? Então, tem que fazer mas meio a que do gente jeito tinha que eu combinado quero. fazer desse jeito, não é do jeito que você quer. Nossa, mas te custa muito fazer do jeito que eu quero? Não, mas é porque a gente a gente organizou isso, Tainara. Também não quero gravar mais. Isso, a gente tá dando a aula... Você não quer fazer do jeito que eu falei, ué? Fazer o quê? Fala Amanda, mesmo. peraí, Thay. Ô, Amanda, corta isso aí. Tainara. Deus me livre, misericórdia. Mas essa é a realidade da maioria Pois é. dos Qual pré-adolescentes, tem né? sido a sua realidade pré-adolescente? Será que a sua realidade, a forma como você está se portando, tem sido igual a da Tainara? De querer tudo, né? Com as suas Do próprias meu vontades? jeito, da minha vontade. Exatamente. Esse Seja é só um exemplo, né, Larissa? só um exemplo, Tem exatamente. a desobediência aos pais é um exemplo da gente exercer a nossa própria vontade. Sim. Porque, o pai, ele tá te pedindo algo porque é a vontade dele que ele faça isso, porque ele sabe o que é melhor pra você. Mas a sua vontade, não. Eu quero fazer assim, eu vou fazer assim. Se vocês acharam um absurdo a gente fazendo isso aqui, pensem que é um absurdo a forma com que vocês desobedecem os pais, os professores e etc. Vários outros aspectos da nossa vida, não é E verdade? às vezes uma cena como essa aqui pode acontecer com eles mesmo, dentro das suas casas, com os seus amigos. Então você precisa pensar hoje, pré-adolescente,
Qual é a prioridade da sua vida? Quem está no centro da sua vida? É Deus ou é você? Pois é, Larissa. É triste a gente saber que, para a maioria dos pré-adolescentes, essa situação aqui não quer dizer que isso aconteceu um dia, quer dizer que eu nunca amei a Deus e que não, não é bem isso. Mas atitudes como essa demonstram como está o nosso coração. Atitudes como essa demonstram quem está no centro, no trono do nosso coração. E, infelizmente, nós como professores temos percebido que atitudes como essa têm sido muito, muito recorrentes entre vocês. A maioria dos pré-adolescentes demonstram que eles ainda não fizeram um compromisso sério e sincero com o Senhor Deus, através dessas atitudes e de muitas outras. Mas, para você pré-adolescente que ainda não entregou sua vida para Jesus, mesmo vindo na igreja todo domingo, tá? Exatamente. E toda quarta e todos os outros dias que tem culto aqui. Exatamente. Tem muitas pessoas que vêm na igreja e tudo mais, mas não entregou a vida dela ao Senhor, não entregou o caminho dela ao Senhor. O Salmo 137 diz bem assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Aquelas Amém. pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus, que colocaram Jesus no centro de suas vidas, elas podem confiar plenamente nele em qualquer circunstância. Ela pode confiar que, poxa, Larissa, eu tenho um comportamento que ele é ruim, mas eu posso confiar que o Espírito Santo está dentro de mim, que ele vai me incomodar, que ele vai me ajudar a vencer. Poxa, Larissa, eu estou passando por uma situação ruim na minha família. Eu tenho certeza que Deus está cuidando de mim, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Poxa, Larissa, eu preciso vencer um pecado. Eu tenho certeza que o Senhor Deus, ele vai me ajudar, ele vai me mudar até que eu seja transformado. Mas aquelas pessoas que não têm um compromisso com o Senhor, infelizmente, elas não podem confiar em absolutamente nada, porque você vai confiar em quem está no centro do seu coração. Então, se Deus está no centro do seu coração, você vai confiar nele, e nele você pode confiar. Parabéns. Mas, se o dinheiro está no centro do seu coração, pouca confiança você tem. E existem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus. E essas pessoas, elas não podem ter essa confiança, essa segurança maravilhosa, né, que nós temos. Pelo contrário, elas vivem os dias tristes. Elas vêm para cá tristes, elas chegam em casa, colocam a cabeça no travesseiro e estão tristes porque elas estão vazias e fora da vontade de Deus. E Deus não está no centro da vida delas. Mas se hoje você, pré-adolescente, através dessa aula que fala sobre colocar Deus como o centro da sua vida, como prioridade da sua vida, você está percebendo, poxa, olha, eu não estou colocando Deus no centro da minha vida. Eu deixo de fazer leitura para julgar, eu deixo de fazer leitura, eu deixo de orar, eu deixo de ir na igreja para ver série. Enfim, meu comportamento não demonstra que eu sou um cristão. Mas, professora, hoje o Espírito Santo falou muito comigo. Eu sei que o caminho que eu estou trilhando não é um caminho que leva para a eternidade. Não são fontes inesgotáveis de vida, mas sim de morte e coisas que passam. Professora, nesse momento, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que Ele seja o centro da minha vida. Eu não quero mais ser o centro. Eu não quero que os meus estudos sejam o centro. Eu não quero mais que os jogos sejam o centro. Eu quero que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele sim, seja o centro da minha vida. Se hoje você quer tomar essa atitude, então tome de todo o coração. Faça isso com certeza. Porque você vai crescer e você vai se arrepender de muitas coisas que você fez. Mas a única coisa que você nunca vai se arrepender é de ter aceitado a Jesus. Tem até um hino que fala bem assim: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. E aceitar Jesus, sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Não há escolha melhor do que essa, não há compromisso melhor do que esse, porque ele no centro faz com que todas as coisas corram bem. É triste a gente ver pré-adolescentes ansiosos, depressivos, agressivos, enfim, tudo porque quem está no centro não é o Senhor Deus. Verdade. Vamos orar então? Se você ouviu essa aula e sentiu que Deus não está no centro,
Vamos orar nesse momento e convide Ele para estar no centro da sua vida a partir de agora. Senhor, eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um que está me ouvindo. Eu peço, Senhor, para que aqueles que ouviram e se identificaram que o Senhor não está no centro da vida deles, que o Senhor venha arrancar aquilo que está no centro e que o Senhor possa ocupar essa posição Amém, Senhor, em nome de Jesus. meio da vida deles, de centro da vida deles e, por meio disso, transformar a vida desses pré-adolescentes. Ajuda eles, Senhor, na caminhada, sustenta, Deus, fortalece para que o Senhor permaneça no centro para o resto da vida deles, até chegarmos na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, uma coisa muito importante que a gente quer pontuar com vocês aqui nessa manhã de domingo é que vocês estão passando por uma fase, né? Que é essa nova fase, é o tema da revista. E por que a revista fala sobre nova fase? E aí, no final da revista, ela fala, buscai primeiro o reino de Deus. Porque se você buscar o reino de Deus quanto antes, menos cicatrizes você vai ter, menos dores você vai ter no futuro, menos lembranças e memórias e momentos ruins. Quanto mais cedo você entregar a sua vida para Jesus, você vai poder servir mais. Sim. Você vai poder crescer, conhecer. Você vai colher bons frutos, porque você vai estar plantando o mais cedo possível. Exatamente. Então, colocar Deus em primeiro lugar é assim, tudo na vida de qualquer pessoa. Essa aula é para vocês, essa aula é para as criancinhas, essa aula é para a gente, essa aula é para um idoso, essa aula é para um adulto. Porque o que o ser humano tem que fazer? Tem que colocar Deus em primeiro lugar. Isso é obrigação de qualquer ser humano que quer ter comunhão com o Senhor e ir morar no céu com Jesus. Amém? Amém. Bom, agora nós temos um joguinho para fazer com vocês. Quem tá acordado aí no chat? Coloca aí, ó. Coloca aí que tá acordado. Fala assim, eu tô acordado, tô aqui. Eu, presente. Sei lá, responde presunto. com... Presunto. Cachorro quente. A gente vai fazer um joguinho de perguntas e respostas. Eu vou fazer 2 perguntas pra Larissa e a Larissa vai fazer 2 perguntas pra mim. E aí, gente, o que acontece? Vocês também vão responder. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter para pensar e responder, vocês também vão ter. A gente vai pegar o telefone, porque as perguntas estão no celular, tá bom? E uma vai fazer para outra e vocês vão colocando aí no chat. Como a gente tá aqui e tá aí também, a gente vai responder aqui. E aí, se tiver certo, a pessoa vai falar, tá certo. E aí, no chat, a gente vai dar parabéns para quem acertou, tá bom? Então, vamos começar o nosso jogo em 3, 2, 1. Vamos lá. Vai. Quem começa? Eu ou você? Pode começar. Tá, então vamos lá. Primeira pergunta, hein, pré-adolescentes. Por que nós devemos cuidar do nosso corpo? Tempo na tela. Por que nós devemos cuidar do nosso corpo? Acabei. Acabou? Vamos lá. Não sei se alguém colocou no chat. Eu consegui escrever aqui. Acho que deu tempo deles colocarem. Tá. Eu respondi assim. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Será que tá certo? Sim! Acertei! Vamos lá. Acertou, vai. Minha pergunta, prestem atenção, hein? Nós somos tripartidos. Qual é a divisão do nosso ser? Qual é essa tripla divisão? Acabou? Acabei. Ai. Vamos dar um minutinho pra ele? Vamos dar. Ó, tripartido. Nosso ser, ó. Nosso ser. E aí, Larissa? Posso falar? Pode. Posso? Corpo, alma e espírito. Será que tá certo? Sim! Tá certo! Vai. Vamos lá. Nós estudamos sobre tipos de personalidade. Essas personalidades que cada um tem
elas são para sempre? Justifique sua resposta. Ó, cada um tem um tipo de personalidade. Essa personalidade é para sempre? Justifique sua resposta. Se sim, por quê? Se não, por que não? Personalidade. Personalidade. Aqueles, lembra? Fleumático, colérico, ó. Nasci assim, vou morrer assim? Tá, entendi. Se você nasceu desse jeito aí, você vai morrer desse jeito? Sim, não e por quê? Tempo? Acabei. Vamos ver, hein? Deu tempo, eu acho, deles falarem, né? Eu fiquei um tempão aqui pensando. que eu Escreveu um fiquei- texto aqui, gente. Pode responder? Pode falar. Eu coloquei assim, não, porque o Evangelho nos transforma. Apesar de termos características específicas, o Espírito Santo muda a nossa conduta para glorificarmos a Ele. Será? A resposta está... Exata! Ai, meu Deus! É isso aí. Nenhuma personalidade é para sempre, porque o poder do Espírito Santo pode transformar todas as personalidades. Última pergunta, essa coisa também. Dê um exemplo de um personagem que esperou o tempo de Deus. Personagem bíblico. Personagem bíblico que É. esperou... Oh, meu Deus. Tem tantos, mas agora pode todos. Esperou. Não teve a resposta imediata, teve que esperar. Temos que aprender a esperar. Um personagem Bíblico, que esperou o tempo de Deus. o tempo de Deus. Para qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá, já sei. Posso falar? Pode. Noé. Sim, teve que Noé esperar. esperou o tempo de Deus. Tá. Essa é uma pergunta que pode ter várias respostas, Aham. né? Então, aí no chat a galera pode ter respondido outras coisas, né? Na aula, esperando o tempo de Deus, se a resposta é exata, porque eu não pedi especificamente, nós falamos sobre... Quero ver se alguém sabe. Sobre Daniel, que ele teve que Daniel. esperar 21 dias, mesmo assim, orando, ele teve que esperar. Por quê? Porque às vezes nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos clamar, jejuar, mas é o tempo de Deus, é a vontade de Deus e não a nossa. Amém. Amém. E aí, acertaram? Será que eles acertaram? Eu acho que sim, acho Eu que acho eles que são sim alunos também. aplicados, né? São, claro que são. Gente, eu estou muito feliz Eu por mais um também. encerramento de aula, lição de número 13. No semestre que vem vamos receber novos alunos. E, nesse momento, nós queremos nos despedir. Mas semana que vem a gente está de volta, pela graça de Deus, se Deus quiser. Mas eu quero muito que Ele queira. Então vamos orar, então, para finalizarmos essa aula. Muito especial para mim. Pra mim também. Então, Muito tá. especial. Vamos orar? Você orou no início, eu oro no final. Então, Tá bom. pode ser? Pode. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa aula. Pedimos para que o Senhor venha estar nos abençoando em tudo, Senhor. Pai, que essa palavra venha estar no nosso coração e que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Que tudo que a gente faça, Senhor, glorifique a Ti. Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, tchau.